Olá pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no meu canal no At Your Best. Hoje vou falar aqui de um assunto muito fixe, que é muito entusiasmante, que me deixa cheio de vontade de falar sobre isto, principalmente porque me ajudou bué a mim e a outras pessoas que conheço. Este vídeo é assim, este vídeo vai abordar, neste vídeo vou abordar todos os exercícios e práticas que eu fiz e que faço, que me ajudaram a desenvolver certas qualidades e a largar certos defeitos de caráter que eu tinha e que ainda tenho, mas em quantidades muito menores. Isto, primeiro de tudo, não é conversa da treta. Porquê? Porque é que não é conversa da treta? Isto não são cenas que eu li e venho para aqui falar sobre elas. Para além de ter lido sobre isto, eu apliquei estas coisas que estou a falar e continuo a aplicá-las diariamente. E é por isso que aquilo que eu vou dizer vem da minha experiência e não vem apenas de algo que eu li e que achei boa ideia e que decidi falar sobre isso como se soubesse e fosse eu que inventasse isso. Não tem nada a ver com isso. A questão é que eu li sobre isso vários livros e posso no futuro fazer um vídeo dedicado a livros que já li, que considero que serem muito potentes, muito fixes, muito úteis, poderosos em termos de evolução humana e de consciência e de mudança de caráter, psicologia, pronto, todos esses temas potentes. Mas neste vídeo a minha intenção é explicar de uma forma suficientemente detalhada os exercícios e as práticas que eu considero, na minha experiência, que são os mais poderosos e os que mais trazem maior probabilidade da pessoa mudar, de haver uma mudança real. E primeiro de tudo eu quero falar aqui de uma ideia, que é uma ideia essencial, que é uma ideia muito importante. E se vocês me acompanharem vão perceber que é importante. E se isto, quando uma pessoa entende isto, que eu vou dizer aqui, muda muita coisa na vida. Principalmente para as pessoas que se dedicam ao desenvolvimento pessoal e tentam mudar de alguma forma, leem livros para tentar mudar de alguma forma. Porque isto que eu vou dizer aqui pode ir contra muitas coisas que as pessoas leem, vídeos, mas que eu tenho a certeza e a minha certeza é tanta neste conceito, nesta minha ideia, que eu afirmo aqui que é a coisa mais poderosa e não é bem isso que eu queria dizer, mas eu posso afirmar aqui que este é que é o caminho real para se atingir aqueles meios para se atingir os resultados que as pessoas pretendem. E pode não parecer ao início, eu vou explicar porquê. O conceito é o seguinte: o processo de mudança de caráter, de dissolução de defeitos da criação de qualidades humanas. Se tu estás a ver isto, provavelmente a tua intenção é se calhar mudares de certa forma, porque não te sentes feliz contigo próprio ou gostarias de ser melhor ou diferente para teres melhores resultados na vida, para seres mais feliz, sobretudo. Esse processo
é um processo que na maior parte das coisas que se lê, na leitura, nos livros, na maior parte dos livros, atenção, não todos, nos livros, nos vídeos, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, os nossos amigos, a nossa família, quando lhes apresentamos um problema, as pessoas tendem a responder dessa maneira, que é: as pessoas tentam adotar um comportamento forçado, uma técnica, digamos assim, para mudar uma técnica exterior, para mudar uma tendência interior. Por exemplo, supomos que tu queres ser mais humilde. Pronto. Humilde. Geralmente nós vemos algumas, ou otimista, ou qualquer coisa assim, vemos no YouTube e lemos livros que nos dizem, por exemplo, se tu queres ser humilde, tens que fazer isto assim assim, tens que deixar de dar opiniões quando não são solicitadas, que é uma boa sugestão, não é? Mas eu vou explicar porque é que não é o melhor processo para ser humilde. Não só para ser humilde, mas em todas as outras qualidades. Há um processo que é muito mais poderoso e que eu acho que é o processo real para se adquirir qualidades. E que não, mais uma vez, não é adquirir qualidades. É deixar que essas qualidades se manifestem em nós. É mais esse processo. E ainda não é bem isso, eu estou à procura do conceito certo para explicar isso. É mais, a situação é a seguir, é mais... chegar ao ponto em que chegarmos ao ponto em nós em que essas qualidades se manifestam em nós naturalmente. E isto leva-me a uma discussão também muito interessante e muito importante, que é a seguinte: mas eu vou só tocar de leve neste assunto porque é uma ideia que pode ser bastante explorada, e para não me perder o pensamento, mas o que eu quero dizer é assim, só para perceberes mais ou menos, é que todas as qualidades humanas, as boas qualidades, por exemplo, a humildade, o otimismo, a espontaneidade, lá está, ter energia, todas aquelas qualidades que nós admiramos no ser humano são comuns a todos nós. Ou seja, não é uma qualidade que uns têm e outros não têm neste caso. É uma qualidade que é quase como se tivesse... como se estivesse presente em todos os seres humanos, em todos mesmo, mas estão obscurecidas por demasiada carga psicológica negativa, digamos assim, demasiado ego, demasiada negatividade, o que quiseres chamar. Ou seja, as qualidades não são cenas pessoais que tu pegas e agora, quando tens uma qualidade, pensas que essa qualidade é tua. Não. Todos os seres humanos têm as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, mas em tipo graus diferentes. No fundo é isso. Muita coisa pode ser dita sobre isso, mas eu considero este conceito bastante verdadeiro. Porque todas as qualidades veneradas pela nossa sociedade e pela... Prontos, digamos assim, que sempre foram vistas como qualidades nobres e boas, são qualidades que estão presentes em todos os seres humanos. Algumas estão praticamente ausentes, mas estão lá obscurecidas. Estão ausentes, mas ao mesmo tempo estão lá. Porquê? Porque fazem parte do espírito humano, digamos assim, da totalidade do ser humano. E isto leva-me ao ponto que eu estava a querer fazer antes, que é o seguinte: o processo não é de mudança, não é tipo começares a adotar técnicas e comportamentos externos, tipo o comportamento do sorriso. Vou sorrir, não porque me apetece sorrir espontaneamente ou porque me sinto feliz, mas porque eu sei que se sorrir, isso vai-me trazer um resultado que eu quero, que é obter se calhar a atenção dos outros, ou quê? Ou parecer de uma determinada maneira que não se é.
E então no mundo do desenvolvimento pessoal e técnicas que vemos em livros, canais de YouTube em que as pessoas em que têm milhares de visualizações muitas vezes, em que certos autores ou coaches ou o que é, tentam explicar e abordam essas técnicas. A técnica de sorriso, a técnica do contacto visual, a técnica de pensamento positivo, forçar o pensamento positivo, que pode ser uma ajuda, mas é uma pequena ajuda. É pequena, é bastante básico, porque, e vocês já vão perceber porquê. Prontos, tudo isto para dizer que eu posso afirmar, perante a minha experiência e anos de tentativas, e porque eu tenho um fascínio muito grande e um interesse nestas áreas, anos de tentativas de mudança de comportamentos e de adotar hábitos que me levam sempre à mesma resposta. E a resposta é que técnicas não resultam. Técnicas não resultam, ponto final. Porque mais tarde ou mais cedo vais voltar àquilo que eras. É impossível tu pegares numa técnica de um comportamento externo e mudares algo interno. É impossível. Eu nunca consegui. Se souberes alguém que conseguiu, na verdade, também não me deves conseguir provar isso, porque como é que se consegue provar uma coisa dessas, não é? Porque esse sucesso que vem dessas técnicas é sempre a curto prazo. Porquê? Porque não é uma mudança interior espontânea, natural, verdadeira. É apenas um comportamento. Por isso é que nós dizemos que há certas pessoas que têm sorrisos falsos e têm comportamentos falsos, que são pessoas demasiado identificadas com as técnicas. Estão tão identificadas com o comportamento externo que negam o padrão interno. E então, mais uma vez, vou dizer que o processo de desenvolver qualidades ou dissolver defeitos, certos defeitos, não é um processo de técnicas. Técnicas podem ajudar minimamente, mas não podemos depender delas. E é aqui que eu vou entrar na parte mais importante do vídeo, e se de facto estás interessado nisto, na minha humilde experiência, eu não sou nenhum autor, nenhum guru, não sou nada, eu sou alguém que pega e que faz as cenas e que vê se resultam ou não. Segundo a minha experiência, porque li sobre isso em alguns livros que não são tão famosos no campo do desenvolvimento pessoal como os das técnicas, apliquei isso e experienciei mudanças. Esse processo, que são vários processos, mas giram à volta de, todos eles giram à volta de uma coisa, que é a auto-honestidade. Auto-honestidade. Auto-honestidade é um conceito muito poderoso, mas ao mesmo tempo mete medo a muita gente. Porquê? Mete medo a muita gente porque a auto-honestidade faz-nos olhar para dentro, que é para onde quase ninguém quer olhar. Mas se tu queres de facto desenvolver certas qualidades em ti, tipo confiança, como já falei, o otimismo, humildade, espontaneidade, o sentido do humor, auto-honestidade. Como é que a auto-honestidade te vai ajudar a fazer isso? E há coisas que eu não sei explicar, sou o primeiro a admitir, mas vou dar o meu melhor para explicar isto da forma mais simples e fácil de entender. Auto-honestidade, como o próprio nome indica, é sermos honestos com nós próprios. E sendo honestos com nós próprios, vamos ver com olhos de ver
muita da merda que temos andado a fazer e dizer e etc. Mas isto vai mais profundo do que isso, porque o objetivo da auto-honestidade é tu constantemente ganhares coragem de enfrentar as verdades mais feias sobre ti. E é aqui que entra uma das partes que eu não sei explicar o porquê. Mas é que quando te apercebes daquilo que é mais feio em ti, aquilo que é mais feio e mais horrível em ti, essas coisas começam a perder o poder de te controlar e de terem poder sobre a tua maneira de ser. Por exemplo, imagina que tu és mentiroso, mas tens medo. Não estou a dizer que és mentiroso, isto é só um supor, mas é aplicável a qualquer defeito que possas ter. Imagina que tens um certo defeito e não o estás a querer encarar. Porquê? Porque estás com um certo medo de olhar para ti próprio e admitires que de facto és mentiroso. De facto aquelas pessoas que me criticaram tinham razão, porque eu sou mentiroso. E então muita gente, o que faz a pessoa comum é evita sempre olhar para os seus próprios defeitos. Até pode dizer cenas do género, ninguém é perfeito e não sei o quê. Não é? Mas isso é muito básico. O objetivo aqui é nós sermos minuciosos e precisos em relação aos nossos aspectos mais negativos. E apontá-los numa folha. Por exemplo, às vezes sinto medo de certa situação, às vezes sou arrogante e digo cenas só para deitar os outros abaixo, às vezes apetece-me ofender as pessoas. Porquê? Porque se tu achas que não tens estes impulsos, estás-te a enganar a ti próprio, porque toda a gente os tem, e quem diz que não tem está a mentir, porque toda a gente tem estes defeitos. Toda a gente tem estes defeitos. Isto faz parte do inconsciente humano, a um nível, digamos que, universal. Está em toda a gente. E quem te diz que não tem isso, está basicamente a dizer-te que é um santo. E quase certeza que, os santos são tão raros, quase certeza que a pessoa que te está a dizer isso não é um santo. Ou seja, está-te a mentir. Portanto, todos nós temos basicamente os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, mas em graus diferentes. Isso é que faz com graus e tendências diferentes. Isso é o que diferencia personalidades. Pelo menos é esta a compreensão à qual tenho vindo a chegar. Prontos. Não é uma teoria 100% aperfeiçoada a minha ainda, mas estou a trabalhar nisso. E então, auto-honestidade. Basicamente tudo se resume a isto. Porque podemos até entrar aqui noutro termo que é autopsicoterapia, que é um termo que eu inventei, não sei se já existe ou não, talvez já exista. É tu pegares em ti e analisares-te como se fosses o teu próprio psiquiatra ou psicólogo ou o teu confidente, em que tu te ouves, em que tu te analisas constantemente e vês os teus aspectos negativos, as tuas verdades menos bonitas e analisas isso sem medo. E podes, é assim, se não estiveres habituado a fazer isso, podes começar aos pouquinhos. Podes começar por coisas que não te deixem muito desconfortáveis e aos pouquinhos ir mais fundo na situação. Prontos. Isto, se tu reparares, este ensinamento está também presente em muitos autores que são os melhores autores. Um deles, por exemplo, é o Carl Jung, que fala que ele diz que o processo de maturidade do homem, do ser humano, é um processo que só pode ser bem sucedido quando o homem enfrenta a sua própria sombra. Ou seja, o homem só se pode tornar num ser coeso e forte quando tem coragem
para assumir assumir e enfrentar o seu pior, o seu lado mais negativo, o seu lado mais sombrio, ok? Carl Jung fala nisto em detalhe. Se estiveres interessado, procura vídeos na internet. Mas é basicamente o shadow work, não é? Que é o trabalho da sombra, analisares e pronto, analisares a tua sombra basicamente faz parte da auto-honestidade, é seres honesto contigo próprio em relação a tudo, seja as cenas mais positivas, mas as cenas mais negativas é que, por acaso, as cenas mais negativas é que têm mais interesse neste contexto, porque, e isto para completar a ideia que estava a falar há bocado, porque as qualidades do ser humano, as verdadeiras qualidades do ser humano, são qualidades que surgem espontaneamente quando os defeitos se dissolvem, quando os defeitos de caráter se dissolvem. E então, como é que esses defeitos se dissolvem? Admitindo-os, apercebendo-nos deles, aceitá-los, não é? Aceitar que são reais em nós, no momento, e enfrentá-los, basicamente admiti-los, enfrentá-los, não fugir a eles, não negá-los. Isto parece tão simples, mas é tão poderoso que tu não te acreditarias no poder que isto tem e na maneira como te faz sentir interiormente. E depois tem uma coisa muito gira, é que vais chegar a um ponto, se tu fizeres isto todos os dias, com dedicação, enfrentares a tua parte mais feia, aquilo... Há uma técnica muito fixe que é sentas-te e pensas: o que é que eu tenho andado a evitar? E esperas, e pensas outra vez: o que é que eu tenho andado a evitar? O que é que eu preciso de encarar? Fazes estas perguntas e vão-te começar a vir coisas à consciência que são precisamente essas coisas para as quais precisas de olhar para andar para a frente. Epá, isto é tão simples e é só isto. É só isto. E tu vais ver que vais chegar ao dia em que espontaneamente vais ter comportamentos espontâneos e naturais que são manifestações de qualidades humanas que tu sempre quiseste ter e que sempre tentaste ter, mas sempre te pareceu forçado. Entendes o que eu quero dizer? Porque essas qualidades vão vir espontaneamente de ti, de dentro de ti, em tempo real. Vão ser cenas mesmo tuas. E então tu vais sentir que de facto evoluíste e de facto mudaste. Não é uma técnica que tu tipo... agora vou só falar positivo para ser positivo. E enquanto interiormente estás-te a sentir na merda, não é? Isso é um bocado desonesto. Não estás a ser autêntico contigo próprio. Estás a expressar algo que não te é real dentro de ti naquele momento. Só para teres, se calhar a intenção até é boa, que é de seres diferente e de seres melhor, não é? Diferente, não no sentido em que como tu és, estás mal, podes estar ou não, mas diferente no sentido de ser melhor. Ou seja, esse comportamento nunca vai ser íntegro, nunca vai ter energia nem firmeza, nem vai ter o poder que teria se fosse um comportamento real teu, natural, espontâneo. E então isto é tão simples, é só isto. Porque quanto mais a fundo fores na tua sombra, no teu lado mais negativo, tu vais começar a dissolver espontaneamente defeitos e tendências através dessa autopsicoterapia, digamos, auto-honestidade, shadow work, spiritual work, podes chamar aquilo que tu quiseres. Essa análise de ti próprio vai-te fazer ficar mais consciente de ti próprio e vais largar certos comportamentos e tendências interiores que depois sim se vão manifestar em comportamentos e tendências diferentes exteriormente. Estás a perceber? O processo é sempre de dentro para fora, nunca é tipo de fora para dentro. Tu não consegues pegar
e mudar um comportamento e fazer-te uma pessoa diferente interiormente. Não, tu tens que mudar interiormente e depois os comportamentos e os resultados surgem no exterior, naturalmente. Não consegues controlar a realidade, nem consegues mudá-la, ok? Consegues fazer este exercício que te estou a dizer, largando esses defeitos, as qualidades vão surgir por ti naturalmente e serão sempre autênticas e reais em ti. E não interessa se tens... vou também dizer que o medo que nós temos aos nossos defeitos é sempre uma ilusão. Nunca é tão mau quanto parece às vezes. Porque eu próprio já tive situações em que sentia tanta culpa de certos defeitos e de certas coisas que fiz ou que disse, e que jamais eu queria olhar para aquilo porque parecia-me tão feio em mim. E depois, quando fui olhar para isso, quando ganhei a coragem de deixar isso surgir em mim, na minha consciência, observar esses pensamentos, sentir aquelas emoções todas, afinal de contas aquilo nem era nada especial. Era só uma cena da qual eu tinha medo, mas já não tenho. E o que aconteceu acaba por ser irrelevante. Porque no contexto do ser humano todos nós cometemos erros. Qual é a cena? Tu não és diferente. Eu não sou diferente. Ninguém é mais que ninguém nesse aspecto. E em nenhum aspecto, se calhar. Podemos estar mais à frente ou mais atrás no caminho, mas em termos de valor, nada te tira valor, nem nada te adiciona valor. Tu já tens o valor que é normal um ser humano ter. Pelo menos eu acredito muito nesse ensinamento. E pronto, basicamente é isto. Isto parece tão simples que até parece mentira. Eu agora vou ser um ser humano melhor só usando isto. Sim, é mágico, man. É mágico, tens que experimentar. Mas tem que ser, tens de ganhar muita coragem, vais ter que passar por muita cena difícil, enfrentar muita merda, muita coisa difícil que vais ter que enfrentar. Mas à medida que vais fazendo isso, vai ficando cada vez mais fácil. Prometo-te, cada vez fica mais fácil e cada vez é mais gratificante, porque tu vais sentir-te tão poderoso, man, às vezes, tão não é sob o controle de ti próprio, mas com tanto poder sobre ti próprio, e vais ser tão espontâneo e tão autêntico que os teus próprios defeitos vão sair cá para fora, mas tu não te incomodas com eles. E tu ages de forma em que nem os outros acabam por se sentir incomodados com os teus defeitos. E se por acaso eles se sentirem incomodados, o incomodanço, digamos assim, deles, não te incomoda a ti. Porquê? Porque tu já sabes que és assim, aceitastes isso em ti e não te incomoda, estás na boa com isso. Ou seja, passas a ser de certa forma independente dos outros e do que acontece. Pronto, é o melhor que eu sei explicar, de momento. Depois tenho aqui outra linhazinha, que é a última linha que eu aqui tinha de tópicos, que tem a ver com isto que eu estava a falar agora, é que vai chegar a certo ponto, e isto é muito engraçado, em que tu te vais analisar de uma maneira em que parece que estás a analisar outra pessoa. Em que parece que tu estás-te a ver. Imagina que isto és tu, ok? E os teus comportamentos, és tu, a tua mente, os teus defeitos, as tuas qualidades. Tu vais chegar a um ponto em que parece que tu te deixas de ser isto e passas a ser isto aqui que está a observar estas coisas todas. E é uma sensação espetacular. E essa distância que se cria entre isto e isto é tipo... é volátil. Às vezes não consegues, outras vezes estás mais longe. Quanto mais longe consegues estar e distanciado de tudo aquilo que estás a analisar, melhor te sentes. É uma cena difícil, bastante difícil de explicar, mas que eu acho que pode ser experienciada com uma auto-honestidade severa, em que tu tens que... O teu maior princípio nesta vida tem que ser dizer sempre a verdade. Em número 1, dizer a verdade sobre ti próprio a ti próprio. Ok? Isso é base. Isso é o que eu já expliquei, que é a auto-honestidade.
E quando eu falo auto-honestidade não é tipo, eu sou arrogante, eu sou isto, eu sou aquilo. Não, man, é tu sentares-te, pegares numa folha e numa caneta e escreveres aquilo que estás a sentir, os teus defeitos, olhares para aquilo com olhos de ver e ficar ali e contemplar aquilo, aceitar aquilo. Tens que ir fundo na cena. Não pode ser uma cena porque se a tua auto-honestidade for superficial, os teus resultados também vão ser superficiais. Tu tens que mesmo ser apaixonado por isto, para experienciar aquilo que eu te estou a dizer. E essa distância, tu passas-te a analisar como se fosses... E é engraçado que às vezes eu olho para mim e parece que sou dois, porque tenho estas tendências, comportamentos, mas ao mesmo tempo eu sou aquele que está a observar aquela cena toda. E é muito engraçado porque faz-me sentir independente, sei lá, faz-me sentir como se fosse... acho que é isso, independente de tudo. E mesmo independente de mim próprio quase. É uma sensação espetacular que eu às vezes consigo... Não é consigo, às vezes acontece-me experienciar isso, sentir isso. Segundo aquilo que já li, isso é o despertar da consciência. Agora, não vou falar muito sobre isso porque são áreas que não sei explicar muito bem. Pronto, também não são coisas, não são temas para este vídeo. Mas é uma sensação espetacular. E tu vais ver que as qualidades que sempre quiseste ter vão-te surgir em ti próprio espontaneamente. E pode demorar tempo, não desistas, é difícil, não desistas. Às vezes é muito chato, há dias em que não te apetece mesmo nada fazer isto, mas faz, porque no fim vais-te sempre sentir melhor. No fim de fazeres esta cena que eu te estou a dizer, vais-te sempre sentir melhor, é garantido. E vais-te conhecer a ti próprio. Bruce Lee, sei lá, tanta gente, todos os grandes, todas as grandes personalidades inspiradoras deste mundo, pessoas mais inspiradoras deste mundo, disseram que conhecer-te a ti próprio é aquilo que vai de facto melhorar a tua vida. E isto é o autoconhecimento. E isto é a forma mais radical e mais severa de evoluires no teu autoconhecimento. Pronto, e basicamente este era o vídeo que eu queria fazer. Estava com muita vontade de fazer este vídeo. Pratica a cena, man. E se praticares, deixa aí o teu comentário. Partilhar a tua experiência. Isto não é de um dia para o outro, nem de uma semana para a outra. Isto requer muito trabalho e requer também uma parte que ainda é mais chata, que é uma parte em que tens que sacrificar certos interesses, mas isso já são outros assuntos. Para experienciar de forma mais intensa o que eu te estou a dizer, estas sensações, tem que haver um sacrifício de outras coisas. De coisas que te estão a aprender no nível em que estás agora. E eu não sei quais são essas coisas. Só tu é que sabes, cada um é que sabe. Não é fácil, não é rápido, é difícil. Mas é super, super gratificante e entusiasmante. Quando vai haver um dia que tu vais ter um clique e tu vais perceber que isto é verdade, man. E tu vais perceber que isto... Wow, man, Phonics, nunca pensei que pudesse vir a ter este comportamento assim nesta situação, desta maneira tão autêntica, tão poderosa. E vais-te sentir a mudar espontaneamente e autenticamente. E verdadeiramente. E de uma maneira em que essas qualidades não se vão embora amanhã. E de uma maneira em que num dia menos mau, essas qualidades estão lá contigo na mesma para te ajudar. Essa é que é a diferença, é que as técnicas e as técnicas do desenvolvimento pessoal, não é? Que não tem mal nenhum, atenção, mas que são superficiais. Essas técnicas resultam até certo ponto, mas vai chegar o dia em que essas técnicas não vão ser suficientes e tu vais ter que encarar a verdade difícil do inconsciente humano.
E se isto te traz algum conforto, o inconsciente humano não é algo pelo qual te deves sentir culpado. Todos os seres humanos têm esse inconsciente. E faz parte do inconsciente humano, a nível geral. São coisas que todos temos lá. E apercebendo-nos e analisando essas coisas, essas cenas deixam de nos assustar e deixa de ser tipo um fantasma que está ali escondido e que a gente tem medo de ver. Prontos, é o melhor que eu consigo explicar neste momento. Espero que tenhas gostado do vídeo. Alonguei-me um bocadinho, mas eu gosto bastante de falar sobre isto. Espero que isto te ajude de alguma forma. E força aí no teu caminho de evolução. Obrigado.